dando sequência, o amigo diz, what about the teacher? E o professor, né? What about the teacher? E aqui eu quero ressaltar esse what about. Primeiro a pronúncia. O T novamente, sendo transformado em R, eu ia falar juntado, mas vou falar anexado, beleza? Vai ficar um pouquinho mais bonito. Então, anexado com o about. What about? What about? Ok? What about? Posso falar what about? Posso. No inglês britânico vai ser mais comum. E quando eu falo inglês britânico, gente, isso engloba Austrália, isso engloba Irlanda, isso engloba a Inglaterra, tá? São países que pronunciam mais inglês britânico. Canadá e Estados Unidos possuem uma similaridade muito grande de pronúncia. Então, Canadá e Estados Unidos, há uma probabilidade muito maior de você escutar what about. E os demais países, what about. Ok? Mas haverá essa junção independente. E isso eu expliquei também na aula passada. A palavra que termina com o som de uma consoante, e é o som que importa, não a letra, e a próxima palavra que inicia com o som de uma vogal, e novamente é o som que importa e não a letra. Então, a gente unifica as duas palavras, anexando o finalzinho de uma com o iniciozinho da outra. No caso aqui, what about. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, what about é o mesmo que e, and, é o mesmo que and. Então, se eu pergunto para você, hey, how are you? Você fala, I'm fine, thanks, e depois devolve a pergunta para mim. Você pode fazer isso dizendo and you, né? And you, e você? Ou você pode dizer what about you? Funciona do mesmo jeito, ok? Ou você pode dizer how about you? E vai funcionar igual, tá? Então essas três formas distintas de você dizer e. What about, how about e o and, tá bom? Legal? A Verônica está dizendo, mas você deve cantar bem porque sua voz é parecida com a do Rodrigo Faro. Eu não aconselharia você experimentar não, mas se você quiser, qualquer dia desse eu gravo uma aulazinha cantando aqui. Aliás, pessoal, tem alguns vídeos aqui meus, o que a gente como professor não faz para ensinar um aluno, né? Alguns vídeos aqui no canal nós temos eu cantando algumas pequenas partes de algumas músicas para poder ensinar o idioma. A gente que é professor, a gente se vira nos 30, literalmente, para poder ensinar o aluno, não é? O amor ao aluno. Ok, então, what about the teacher? Terceiro e último ponto que eu quero tratar nessa frase. Teacher, teacher. Olha, o som do T em inglês, eu considero isso vai facilitar a sua vida. Eu acredito que de agora em diante nunca mais você vai esquecer a pronúncia do som do T em inglês. Lembra da bateria? E aí o cara lá da bateria faz tum, 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 e aí ele vai no prato. Como é que é o som do prato? Tss, não é assim? Tum, 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 tss, ok? Esse tss é o som do T em inglês. Tss, tss, tss. Então é como se você juntasse os seus dentes, tá? Você cola um dente no outro, ó, tss, e cola a língua no dente. Tss, ok? Beleza? Então aqui é a mesma coisa. T. Olha, você está juntando, a língua vem atrás do dente, coladinha. Teacher. Tum, 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 teacher. Beleza? Teacher. Se você for pronunciar isso seguindo o padrão linguístico do português, o que você vai fazer? Teacher. Não é? Por quê? A pronúncia do T, principalmente para nós aqui da região sudeste, é ti, igual eu mencionei na aula passada. Vinagrete, lembra disso? Gilete. Então você está pronunciando o T com som de t. Se você seguir o padrão linguístico do português no inglês, vai dar ruim, porque são línguas distintas. Então você precisa aprender o padrão linguístico do inglês e aplicar. Estou ensinando para você. Som do T. Prato da bateria. What about the teacher? What about the teacher? Vamos tentar essa? Vamos lá? Preste atenção na entonação, hein? Feche os olhos e repita comigo. What about the teacher?
What about the teacher? What about the teacher? Muito bom. Isso aí, é o treino, é o treino. É o treino. O amigo responde o quê? The teacher is there to correct and guide us. Então tem um motivo pelo qual o professor está presente, né, dentro deste ambiente seguro. Qual é o motivo? Corrigir e guiar. Dar a orientação certa. Aliás, eu super, hiper recomendo todos os alunos Wave, quando eles entram e fazem parte da Wave, eles fazem parte desse ambiente seguro, né, dentro do curso. Eles têm um grupo, que é o grupo VIP, o grupo da turma deles, e ali dentro eles são, onde eles praticam inglês todos os dias, constantemente. E fazem isso não somente realizando as atividades práticas propostas, mas falando sobre assuntos da sua vida o tempo todo. Isso é bem interessante. Agora, a minha recomendação é que os alunos pratiquem o máximo do tempo e cometam o máximo de erro possível. Porque quanto mais erro, mais o professor consegue trazer informação extra. Se você vira para mim e me traz uma resposta que está 100% correta, o que eu vou dizer para você? Parabéns, excelente, continue assim. Agora, se você me traz uma resposta com algum equívoco, o que eu vou fazer? Eu vou dizer parabéns, excelente, mas vou te trazer igualmente um conteúdo extra. Então você não somente aprende aquilo, mas você evolui em outras coisas a mais. Por isso, nós aprendemos muito mais quando nós erramos na vida do que quando nós acertamos. Devemos aprender em ambas as situações, mas geralmente aprendemos mais quando erramos. Ok? Então, lembre-se de que você precisa praticar o idioma. Se exponha, pratique, ok? Porque só praticando, só se expondo, cometendo erros é que você vai evoluir. Eu propus na atividade prática da aula passada que você enviasse para mim um áudio, uma mensagem de áudio falando o diálogo. E muita gente achou que precisava ser perfeito, né? E não, eu não vou mandar atividade, ou então outras pessoas mandaram atividade e falaram, né? Desculpa, professor, cometi vários erros. Gente, tá tudo bem. O que não pode é deixar de fazer, porque quando você não faz, você não evolui. Você só evolui se você faz a sua parte, se você treina, se você pratica, se você comete erros, então, aí que você evolui mesmo, tá? Então treine, sem medo de ser feliz, afinal de contas, nós estamos dentro do nosso ambiente seguro, dentro da imersão. Ok? Ok, então vamos lá. Como nós temos duas frases aqui agora, eu vou quebrá-la em duas partes e depois nós vamos unificá-las. Vamos começar com a primeira. The teacher is there too. Que, né, referente ao professor estando presente dentro desse ambiente seguro. Vamos lá? Feche os olhos, listen and repeat. The teacher is there too. The teacher is there too. Muito bom. Agora a segunda parte, ó. To correct and guide us. To correct and guide us. To correct and guide us. Aqui é interessante. Você pode dizer assim, poxa, Marcelo, eu percebi a junção de guide com us. Guide us. Mas guide não termina com uma vogal e us não começa com uma vogal? Como pode isso? Lembre-se que eu disse que não é a letra que importa, mas é o som. O som de guide, guide, termina com o som de o som D, da letra D, que é uma consoante. Guide. E us começa com o som de uma vogal. Então nós unificamos. Guide us. Ok? Agora a gente vai juntar as duas. The teacher is there too, to correct and guide us. The teacher is there too, to correct and guide us.
Very nice. Lisiane está me perguntando aqui, tem aulas de conversação em qual grupo da Wave? O grupo VIP, que é o grupo dos alunos matriculados no curso, Lisiane. Quem se matricula na Wave participa de um grupo VIP, que é o grupo da turma deste aluno, dessa aluna, e lá eles praticam inglês todos os dias, o tempo todo, tá? Falam o idioma de verdade. Beleza? Então é para os alunos Wave, alunos matriculados no curso Wave Online English. Show? Aqui dentro da imersão você tem a possibilidade de fazer isso diretamente comigo, né? Porque eu me torno seu professor particular, disponível gratuitamente ao longo de toda a imersão. Ok, pergunta. But what do you talk about? Qual é o assunto? Sobre o que vocês falam nesse grupo, né? Nesse ambiente seguro aí, que você pratica inglês todos os dias? What do you talk about? Olha o talk about. Tá vendo a junção? But what do you talk about? Vamos tentar essa? Listen and repeat. But what do you talk about? But what do you talk about? But what do you talk about? Muito bom, muito bom. Yara está perguntando aqui, professor, como diferenciar o to, do to e o to na conversação? É a mesma forma que você diferencia banco ou manga em português numa conversação. Como é que você sabe que a pessoa está falando da manga da camisa e não a manga de comer? Como é que você sabe que a pessoa está falando do banco de sentar e não do Banco do Brasil? Pelo contexto. Então você vai diferenciar essas três palavrinhas que se escrevem de forma diferente, mas se pronunciam iguais pelo contexto, igual no português. Beleza? Ok, resposta do amigo aqui sobre o que ele fala. Ele fala sobre everyday things, que quer dizer coisas do dia a dia. Everyday things, coisas do dia a dia. Quando você fala em coisas do dia a dia, é isso mesmo que a gente está falando aqui, coisas do dia a dia, coisas da vida do indivíduo, né? Aquilo que é relevante para você, porque as pessoas, elas gostam de falar sobre aquilo que é importante para elas. E quando você entende isso, e você usa isso, né, que é o nosso caso dentro da Wave, os alunos intensificam a prática do idioma, porque estão falando sobre coisas que são relevantes para eles. Não é uma coisa que é relevante para o João, para o Carlos, para a Maria, não, é coisa que é relevante para ele, para ela, ali presente. Quando você fala sobre assuntos que são do seu interesse, você não quer mais parar de falar. Então, esse é um dos motivos pelos quais os nossos alunos evoluem tão rapidamente dentro da Wave. Eles falam sobre assuntos que são interessantes para eles. Agora, para fazer isso, é necessário que o curso seja customizado para os alunos, né? Se você está aprendendo dentro de um livro sobre, sei lá, ripimboca da parafuseta do carro, porque isso vai cair na sua provinha do cursinho de inglês no final do mês, fala sério, né? Você não é mecânico, para que você vai saber sobre cada uma dessas partes específicas do carro? Para você não faz isso sentido. Mas para o mecânico faz total sentido. Se você é mecânico, poxa, faz total sentido você aprender sobre cada uma das partes em inglês. Porque isso faz parte da sua vida. E você poderá usar isso no seu dia a dia. Isso dá trabalho para nós da Wave Imersão Linguística? É óbvio que dá. Mas sem um curso que seja customizado para você, ou seja, sem que você fale assuntos que sejam interessantes para você de verdade, dificilmente você tem prazer, dificilmente você tem intensidade e dificilmente você alcança a fluência, porque sem prazer e sem intensidade, a prática diminui muito ou até mesmo desaparece. E aí, como é que você vai chegar até a fluência sem praticar? Impossível, né? Muito, muito difícil. Tiago está dizendo aqui, but what é bem difícil de pronunciar. Olha, Tiago, eu não diria que é difícil. Eu diria que é uma questão de prática mesmo. Olha, but, what. No inglês certinho, bonitinho,
seria assim, but what? Quem é que fala assim? Eu fico até tentado a dizer ninguém, mas eu não posso ser tão generalista, né? Então eu vou dizer quase ninguém, tá? Por quê? Eu expliquei isso na aula passada. Nós omitimos muito o som dos T's em inglês, né? Então, ao invés de dizer but, eu digo but, viu? But what? But what? Tá? Você, but what? E se você treina isso, você fica bom. Tudo que você treina, você fica bom. Ninguém nasce sabendo absoluta coisa alguma. Nem sei se a ordem das palavras na estrutura dessa frase ficou boa o suficiente, mas eu acho que o recado foi passado. Nós não nascemos nem mesmo enxergando mais que 30 centímetros à nossa frente. Essa é a verdade, a ciência nos prova isso. Tudo é aprendido. Se isso, que é uma questão fisiológica, é aprendido pelo nosso corpo, é desenvolvido com o tempo, imagine questões de cognição, de pensamento, de aprendizado, ainda mais linguístico. Isso é o tempo, tá? Isso é o tempo. Então, a gente precisa de treino. Não existe pessoas nessa vida que alcançam seus objetivos desistindo. Jamais conheci alguém que alcançou qualquer coisa que fosse desistindo. Mas eu sempre vejo pessoas que alcançam o que desejam na vida, por mais difícil que seja, porque elas persistem, porque elas aprendem como fazer, porque elas praticam e porque elas têm um guia para poder orientar nesse caminho. Esse aí é um método quase que infalível. Também não posso ser tão generalista, né? Então eu vou usar a palavrinha quase na frente. Beleza? Legal. Everyday things. Vamos tentar essa pronúncia agora? Vamos lá? Everyday things. Everyday things. Everyday things. Nice. Very nice.